Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Amém? Vamos baixar as nossas cabeças. Queremos rogar que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos conduza em todos os atos deste culto que iremos prestar ao Senhor. Que a Tua palavra que será ministrada fale profundamente aos nossos corações e que o Senhor receba, Senhor, como aroma suave diante do Teu altar os nossos louvores que entoaremos a Ti. Essa é a nossa oração, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Que nesse momento nós possamos estar apresentando diante do Senhor as nossas vidas, confessando diante dele os nossos pecados, as nossas transgressões, para que possamos estar na sua presença com o nosso coração limpo, com os nossos pensamentos, as nossas intenções sinceras diante do Senhor. A palavra dele nos diz que o Senhor se agrada de um coração contrito e quebrantado e que ele jamais o desprezará. Amém? Ó Senhor, nesse momento nós confessamos a Ti os nossos pecados, as nossas transgressões. Ó Deus, quando pecamos por palavras, por ações, por pensamentos, por omissão, Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Que o Teu sangue nos purifica, Senhor Jesus, nesta manhã de todo o pecado. Que o Senhor lava os nossos corações, para que possamos estar, Senhor, limpos diante da Tua presença, buscando cada vez mais, ó Pai, andarmos nos Teus caminhos, em santidade com o Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. É isso que nós te oramos nesse momento, com os nossos corações quebrantados diante do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu gostaria de ler uma pequena reflexão aos pais, especialmente aos pais nesta manhã. Ele está na abertura desse livro, Paternidade em Crise. Eu acho que esse material o pastor já trabalhou, até no departamento de homens, mas é um conteúdo sempre oportuno para as nossas vidas, para a edificação da nossa família, dos nossos lares. E ele fala que nós estamos vivendo tempos difíceis, Hoje o tema da mensagem será Criando os Filhos em um Mundo de Ideologias. Temos enfrentado muitas ideologias contrárias à palavra do Senhor. Nós vivemos num tempo em que a iniquidade tem se multiplicado de forma significativa. Afirmamos que essa geração é marcada por valores e conceitos absolutamente antagônicos àqueles revelados pela palavra de Deus. Nessa perspectiva, o bom é chamado de mal, luz de trevas e doce de amargo, o que com certeza nos traz a nítida compreensão de que vivemos num mundo extremamente difícil, em que os valores relacionados à família, à vida comum do lar e, claro, aos conceitos bíblicos sobre paternidade têm sido desconstruídos. Claro que cada geração tem suas crises e peculiaridades. De forma alguma desejamos supervalorizar os conflitos e problemas do nosso tempo em detrimento das anormalidades das décadas ou mesmo dos séculos passados. É inegável, contudo, o fato de que passamos por um dos momentos mais turbulentos da história moderna, cujas características se mostram presentes em muitas situações. Nesse texto que nós lemos da palavra do Senhor, há uma clara orientação de como nós devemos viver nesses dias turbulentos, nesses dias difíceis. Porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela é atemporal. E mesmo que estejamos vivendo num mundo pós-moderno, onde essas ideologias têm atacado ferozmente a igreja do Senhor Jesus, nós podemos
ir para a sua palavra e buscar nela toda a orientação e conselho para que possamos ter um lar feliz, um lar abençoado pelo Senhor. E a primeira orientação que aqui está em Efésios diz que nós, filhos, devemos obedecer os nossos pais. Todos aqui somos filhos, não é verdade? Essa aqui é o termo que cabe nessa manhã para todos. Todos somos filhos, somos filhas, e nosso dever é obedecer os nossos pais e honrar os nossos pais. Honrar o nosso pai e a nossa mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. A promessa que o Senhor deu para nós, filhos. Aqueles que honram os seus pais, têm vida longa sobre a terra. Para que nós venhamos a viver bem e sejas de longa vida sobre a terra. E por último diz, e vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu creio que o pastor irá trabalhar bastante esse tema nessa manhã, sobre esta criação, na disciplina, na admoestação do Senhor, de acordo com a sua palavra. Amém? Então, nesse momento, nós passamos para o Lucas, que estará ministrando louvor. Motivo de muita alegria estarmos reunidos aqui hoje, em mais uma escola bíblica dominical. Nesse momento eu convido a todos a se colocarem de pé, para que a gente possa adorar o nosso Deus. Eu convido que a gente esteja perto dos nossos pais e faça esse momento um momento de oração, mesmo que seu pai não esteja aqui, ou seus filhos, mas que a gente possa orar um pelos outros, colocar nas mãos de Deus. Nós sabemos que esse mundo jaz do maligno e que são tantos ataques contra a família, tantos ataques contra a figura paterna, de um homem provedor, de um homem que ele é o cabeça da sua família, que leva a sua família a conhecer a Deus, a meditar na palavra de Deus, e essa questão diz que, Senhor, eu estou aqui para te oferecer a minha vida, a vida da minha família, como oferta de amor, como oferta de sacrifício. Eu me coloco à disposição para pagar o preço, para levantar, para ler a tua palavra, e que essa seja a nossa oração. Que a gente, como homens, ainda não sou pai, mas os homens, a gente pegue realmente, o papel que Deus escolheu a nós, de estarmos à frente, de levarmos a nossa casa a conhecer a Deus, a permanecer firme nos caminhos de Deus, a meditar na palavra de Deus, e creio que esse é o maior plano assim, de Deus aqui na terra, é a família, é o privilégio de estarmos juntos, reconhecendo a nossa pequenez e que existe um Deus maravilhoso, um Deus presente, um Deus que nos ama, que a nossa vida não se limita somente nessa terra. Então é um papel muito grande, de nós estarmos instruindo, a nossa família, estar à frente, até que Jesus venha, até que Jesus volte para nos buscar, e nos levar para morarmos eternamente. Então, um momento de oração nesse momento, esteja pensando no seu pai, nos seus filhos, e na sua família, e coloque diante do altar do Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar.
eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Te pedimos que o Senhor esteja conosco, nos dando força, nos dando discernimento, sabedoria, para que a gente saiba como viver nesse mundo. Está sendo tão difícil, Senhor, tanta coisa errada, tanta coisa que tenta desvirtuar a família, a figura paterna, a figura de um pai que provê as coisas, que luta pela sua família, que defende. E cada vez mais tem sido implementado no meio da sociedade a figura de que tudo é relativo, que a tua palavra não tem que ser cumprida, que tem que ser atualizada, que as coisas têm que mudar, que tem que ser diferente. Mas nós sabemos que tu era ontem um só Deus, e tu és hoje e amanhã também será, Senhor Jesus. Que a gente, como igreja do Senhor, permaneça firme na tua palavra, que teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando sabedoria todos os dias, para que a gente saiba como agir, para que a gente saiba e coloque a nossa família diante de Ti, que a gente desfrute a Tua palavra, que a gente leia a Tua palavra, que a gente seja transformado por ela, por Ti, Senhor Jesus. Colocamos as nossas vidas, as nossas famílias diante de Ti. Te louvamos por esse momento onde nós podemos ouvir a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo esteja abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente possa entender a Tua palavra e que ela frutifique os nossos corações. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar nesse momento o pastor Robson, que estará trazendo a palavra do Senhor. Graças a Deus por esse momento, esse espaço, e também por este dia em que as famílias aqui presentes decidiram usufruir dessa data, deste momento, juntos. E oramos também por aqueles que não puderam. Nós temos outras famílias que estão reunidas com seus pais, com seus familiares, e de qualquer modo também estarão sendo abençoadas. Nós teremos, irmãos, nessa manhã, uma reflexão, e eu falei no meio de semana sobre isso, muito importante. Eu quero ressaltar nesse início que nós não devemos nos limitar àquilo que nós ouvimos na igreja. Então, se em algum momento você ouviu um estudo na igreja sobre feminismo, procure pesquisar o assunto, procure comprar literatura, procure assistir vídeos em canais seguros sobre o assunto. Não se limite àquilo que foi dado na igreja, porque o nosso tempo é limitado. Hoje eu vou tratar de um assunto que é gigantesco. Eu vou apontar aqui alguns referenciais teóricos, alguns personagens, algumas bases das ideologias, mas é necessário que os irmãos estejam fazendo também o dever de casa, avançando naqueles assuntos que a igreja tem direcionado. Isso é muito importante. E antes de iniciar, meus irmãos, esse estudo, eu quero só parabenizar a todos os pais. Só Deus sabe, nem a gente sabe o tamanho do nosso desafio, porque o Lucas estava falando agora há pouco, eu tentando imaginar a quantidade de desafios que um pai cristão possui. Porque ele tem, biblicamente falando, o desafio da provisão material. Isso pesa sobre os ombros de um pai.
E eu não estou falando só de texto bíblico, eu estou falando de natureza. Não há nada que faça o homem definhar tanto como o senso de que é inútil, de que é inválido, de que não está podendo suprir sua família. Isso aí massacra. E aí tem um desafio no casamento, tem um desafio com os filhos. Hoje nós temos o desafio ideológico que está tentando retirar a masculinidade da sociedade para que ela seja implodida. Então são muitas coisas. Além de tudo isso, nós temos os deveres eclesiásticos, nossa missão junto à Igreja do Senhor. Então são muitas coisas que pesam e a gente precisa de momentos como esse para a gente parar, analisar a nossa missão, refletir e fazer uma análise. Portanto, meus irmãos, o tema desta manhã é criando filhos no mundo de ideologias. Então, se já era difícil cumprir a nossa missão de paternidade, hoje está muito mais difícil. Porque os ataques mundanos, eles chegaram ao ponto de distorcer a tua voz na cabeça dos teus filhos. Os ataques chegaram ao ponto de distorcer até a tua imagem diante da tua família, tentando descaracterizar você de um líder, de um homem, de alguém que tem autoridade da parte de Deus, e isso tem tornado bem complexo o andamento familiar. Eu quero mencionar, meus irmãos, nessa introdução, algumas coisas. Primeiro, o fato de que às vezes nós, como pais, terceirizamos os nossos filhos. Nós terceirizamos. Então, às vezes tem algo que é bem trabalhoso para se fazer, o que a gente faz? A gente entrega para outro. E às vezes nós terceirizamos, por exemplo, com a igreja. A voz de comando que nós deveríamos dar em casa, nós corremos para os diáconos e para o pastor. Ó, pastor, meu filho está assim. A pergunta é, você já fez a tua parte? Você já foi firme? Você já foi assertivo? Você já sentou para aconselhar biblicamente? Você já orou? Então, nós às vezes queimamos essa etapa e já jogamos para a igreja. Digo, olha, está aqui a situação. Isso é terceirização. É como se o pai não tivesse a obrigação primária de apresentar aos seus filhos, seja através do ensino, da admoestação, da confrontação, a vontade de Deus pelas Escrituras. Às vezes, meus irmãos, nós terceirizamos a nossa paternidade para a escola. Então, por que os professores sofrem tanto com alunos mal educados, violentos, imorais? Porque dentro do lar, a autoridade paterna não está se fazendo presente. E essa bomba cai no colo dos professores. Então, às vezes, os pais deixam a cargo da escola a construção social dos seus filhos e a construção moral. Eu quero ler um dado aqui para os irmãos. Eu sou professor, outros aqui também são. Pode deixar bem aqui, Pio. Se eu derramar é por minha conta. Obrigado, meu irmão. 91 dos professores, guarde isso aqui, ó, 91% dos professores creem que seu papel tem finalidade social e política. Olhem só isso. 91% acham que o seu papel não é apenas transmitir informação técnica, português, matemática, biologia. 91% dos professores acreditam que o seu papel tem finalidade social e política. Então a gente está falando de mentalidades enviesadas que vão levar o seu filho para um caminho enviesado. E a gente acha, ainda tem pai que acha, que colocando o seu filho numa escola ou numa faculdade ele está seguro. Meus irmãos, hoje, poucos lugares ultrapassam o nível de perigo de uma escola e de uma faculdade. Em poucos lugares do mundo, teu filho estará em maior apuros do que numa faculdade, numa escola. E a gente está deixando de instruí-los em casa e deixando eles livres e soltos naquilo que eles estão ouvindo, aprendendo e como estão se relacionando.
Eu vou citar a frase aqui de um cidadão, em minha opinião, e quem pensa diferente ao respeito, em minha opinião, destruiu definitivamente a educação desse país, um homem chamado Paulo Freire. Eu vou fazer uma citação dele aqui, do seu livro Pedagogia da Autonomia. Ele diz assim: minha presença de professor, que não pode passar desapercebida dos alunos na classe e na escola, é uma presença em si política. Então, você quer que seu filho aprenda as matérias clássicas, sabe? Aritmética, você quer que seu filho aprenda português, que ele aprenda literatura, e teu filho está sendo politizado em sala de aula. Por isso é tão complicado terceirizar os nossos filhos para uma escola e para a faculdade. Nós também fazemos isso, meus irmãos, em relação à mídia. A gente terceiriza para a igreja, para a escola, e a gente também terceiriza para a mídia. Porque nós entregamos o mundo na mão dos nossos filhos, através de celular, de tablets, e eles navegam sem nenhum controle, sem nenhum critério, eles se perdem nesse universo. Tanto é que nós temos hoje problemas, tiques, que foram desenvolvidos por causa do excesso de contato dos nossos filhos com o mundo da internet. Por exemplo, a chamada Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA, em que os nossos filhos não conseguem assistir um vídeo de meia hora, talvez de 15 minutos. Eles não conseguem. Então, o tempo inteiro, eu estou falando dos filhos, mas isso aqui se aplica a tantos adultos, meus irmãos. Mas vamos continuar focando nos filhos. Eu quero falar de um homem, um italiano chamado Antônio Gramsci. Este homem entendeu que o melhor modo de destruir uma sociedade é pervertendo a cultura da sociedade. E se vocês se perguntarem por que alguns governos apoiam tanto o homossexualismo, a liberação de drogas, a ideologia de gênero, mudança de sexo para crianças, o chamado poliamor, onde o pai pode casar com a filha, o filho pode casar com a mãe. Por que alguns governos apoiam tanto agendas depravadas? Porque o chamado marxismo cultural tem como estratégia destruir uma sociedade através da perversão da cultura. Então não vai ser com armas, não vai ser com guerras, é através da transformação cultural. Pouco a pouco, através de músicas, novelas, filmes, podcasts, essas pessoas vão moldando a cabeça dos teus filhos, fazendo homens pensarem, agir e se vestirem como mulheres, e vice-versa. Fazendo pais aceitarem todo tipo de aberração, como se aquilo fosse normal. Fazendo, inclusive, muitos pais evangélicos serem coniventes com esse tipo de prática. Antônio Gramsci, esse italiano, deu pontapé no chamado marxismo cultural. Depois, os irmãos podem ir anotando e pesquisando depois. Uma escola chamada Escola de Frankfurt, na Alemanha, desenvolveu as ideias de Antônio Gramsci. Então, esses caras, eles começaram a potencializar a capacidade destrutiva dessa transformação cultural. E a Escola de Frankfurt, ela trabalhava na chamada guerra cultural, guerra de informação e também guerra de desinformação. Eu vou dar só um exemplo. Quantos jornais brasileiros, você pode pegar os maiores, os principais, quantos jornais brasileiros estão noticiando os milhares de cristãos que estão sendo decapitados, queimados e fuzilados no Oriente Médio? Que dia da sua vida você viu um jornal de grande mídia tratar dos milhares de cristãos? Há um tempo atrás eu assisti um vídeo de uma fileira de cristãos, todos eles de roupão laranja, olhos vendados, à beira de um rio, todos de joelho. E aí vinha
um homem dando um tiro na cabeça de cada um. E aí depois vinha outro, só empurrava o corpo com os pés e jogava dentro da água para o rio levar. Todos os que foram mortos ali eram cristãos. Morreram porque eram cristãos. A mídia está mostrando isso diariamente, uma série de assassinatos. Ela não está mostrando. Porque a guerra cultural é uma guerra de desinformação. Eles vão mostrar para os nossos filhos o que eles querem e vão ocultar de nós aquilo que eles querem. Não tenham dúvidas de que a nossa mídia já cegou, acho que 80% a nossa percepção da realidade. A nossa mídia já fez isso. Tem um outro cidadão chamado Saul Alinsky, quiserem também anotar o nome deste homem. Este aí foi o grande proponente da chamada guerra de narrativas. As pessoas não conseguem mais detectar um problema e tratá-lo. Vou dar outro exemplo simples. Eu chego para a Adriana e ela gosta muito de um candidato, e esse candidato dela, digamos, é todo errado, é bandido, é ladrão. E eu falo assim, olha, este homem tem este problema, esse. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai fazer assim, ó. Mas o seu é assim, assim. Ela não consegue perceber um objeto que está à sua frente. É a chamada guerra de narrativa. Nós perdemos a capacidade de avaliar moralmente as coisas simplesmente para fazer guerra de argumentação. Isso em ano político é muito comum em nosso meio. Né? Por um lado, chamaram o candidato de Barrabás, né? De ladrão. No outro lado, estavam endeusando outro candidato, é o mito. Então essas guerras, elas tiram da nossa cabeça a capacidade de raciocinar, de pensar moderadamente, de perceber o erro que nós podemos estar cometendo, defendendo cegamente tais e tais pessoas. Meus irmãos, no meio disso tudo, dessa guerra de narrativas, do marxismo cultural, a gente tem a ideologia de gênero. Os irmãos já ouviram falar bastante da ideologia de gênero. Ela se baseia praticamente em 3 bases, vou mencionar rapidamente. A primeira delas é o sexo. Então, sexo, beleza, sexo só existe 2. A segunda base são os gêneros. Gêneros existe uma infinidade, você pode se identificar até com um animal. Então, o sexo é a natureza do ser humano tal qual ele nasce, homem, mulher. Gênero é uma construção social, e aí você decide o que você quer ser. O outro elemento é orientação sexual. Você está livre, leve e solto para tomar o rumo que você quiser. Estão ensinando isso para os teus filhos, para os nossos filhos, na mídia, nas escolas, nas faculdades, nos livros, nas músicas, nos programas de TV, nos filmes, até desenho animado, até desenho infantil, já está servindo de arma para fuzilar as nossas crianças com essas ideias. Então, meus irmãos, como é que a gente se prepara para um mundo desse? Como é que a gente cria os nossos filhos no mundo de ideologias? Nós devemos pesquisar quem são esses fulanos aqui. Nós devemos compreender estes movimentos. Essa é só a primeira parte da história, porque a segunda parte é procurar fundamentos bíblicos para combater tudo isso, para refutar tudo isso. Então eu quero nessa manhã trabalhar com vocês apenas 3 elementos sobre como criar filhos no mundo de ideologias. Em primeiro lugar, nós devemos criar nossos filhos numa sólida base de ensino. Mais cedo hoje, eu assisti a uma entrevista de um homem falando sobre a cultura francesa, que ela vai acabar. Os homens franceses não querem ter mais filhos, as mulheres. Aí você já sabe de onde vêm essas ideias, de tudo isso que eu já mencionei. Eles não estão mais tendo filhos. E aí o cara fala assim, e os muçulmanos que estão dominando a Europa, e a França em especial, um muçulmano que tem 3, 4, 5 mulheres, com cada uma ele tem vários filhos, porque uma das ideias de dominação do islamismo é por procriação.
Aí, eu não cheguei no ponto que eu quero aqui frisar para essa lição. Aí o cara fala o seguinte: olha, o muçulmano não está nem aí para as outras religiões. O muçulmano não tem o mínimo interesse de aprender sobre tua religião. Eles estão totalmente fechados na sua crença. Totalmente fechados. Sabe o que é isso aí, meus irmãos? Discipulado ferrenho. Então tá lá, criancinha, mal sabe falar, já tem que olhar para o Alcorão e memorizar coisas. Aprender orações, aprender gestos. E ele falou isso, eles estão totalmente fechados na sua doutrina. Você não vai chegar para o muçulmano: olha, Jesus Cristo, ele pode parar. Totalmente doutrinados. E os nossos filhos estão assim? Os nossos filhos estão completamente convictos, arraigados, comprometidos com a verdade do Evangelho, a ponto de não negociar, de não dar mínima abertura para as ideologias, ou para uma falsa religião, para uma falsa doutrina? Então, eu achei interessante aquela fala dele. Meus irmãos, a família é a principal responsável pela instrução dos filhos. Não é a igreja, é a família. Isso em toda a Bíblia. Pais, no texto de Efésios 6, que foi lido, o termo pais ali em grego refere-se apenas aos homens. Não está incluindo pai e mãe. Pais, criai os vossos filhos na admoestação do Senhor. É uma responsabilidade primária dos homens de um lar. E aí nós temos Deuteronômio 6, 1 e 2, que eu queria que os irmãos abrissem nessa referência. Há um tempo atrás eu tratei desse texto, eu não lembro em qual culto, mas a gente falou um pouco sobre esse texto. Deuteronômio 6, versos 1 e 2. Nos dá aqui algumas bases sobre como deve ser esse ensino. Em primeiro lugar, meus irmãos, a gente aprende aí que esse ensino deve ser centralizado na palavra. Então, a tua tradição familiar, ela vai ter valor na medida em que ela está de acordo com as Escrituras. Tuas crenças, tua experiência, elas terão valor na medida em que estão de acordo com as Escrituras. Olha o versículo 1, Moisés diz assim, ó: estes são os mandamentos. É isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos, são estes mandamentos. Não, mas tem um fulano, tem um ciclano, tem não sei quem. Apenas a palavra de Deus, como diz a nossa confissão de fé, deve ser a regra de fé e prática para a nossa conduta. Esses dias uma pessoa chegou para mim, eu não conheço a pessoa e só olha, porque o cristão começou a falar um monte de teoria, eu fiz só uma pergunta e a pessoa calou. E assim, porque lá no Éden, não sei o quê, então a gente, eu falei assim, qual é a referência que você utiliza para justificar isso aí que você está falando? Acabou a fala da pessoa. Acabou. Então nós temos, meus irmãos, um monte de teorias, de construções que não resistem a uma análise bíblica. Se você for analisar texto e contexto, não sobra nada. Então a preocupação de um pai é se certificar de que aquilo que ele está ensinando para o seu filho está de acordo com a palavra. Então pode ser que em algum momento nós estejamos colocando na cabeça dos nossos filhos as nossas ideias, ou a ideia até de um herege que a gente ouviu. Então, de fato, está exatamente de acordo com o texto, e eu quero fazer uma ressalva, meus irmãos, aos pais. O fato de você ver alguém citando a Bíblia não é garantia de que a verdade está sendo dita. Você deve ser um bom intérprete para saber se o texto está sendo interpretado corretamente. Porque todo mundo está usando Bíblia. Né? As igrejas inclusivas, elas usam a Bíblia para defender o homossexualismo. Então, porque o fulano citou passagem tal, então teu papel e o meu papel é ir para o texto, analisar o que vem antes, o que vem depois, analisar outras referências que tratam do assunto para saber se está certo. Então, nós somos os maiores mestres dos nossos filhos. E a gente deve se engajar nisso, meus irmãos.
E eu digo aqui, pai, se você não gosta de ler, aprenda a ter gosto por leitura. Porque a ferramenta que Deus nos deu para instruir nossos filhos é um livro. É um livro. Então, eu lamento a parte de, eu não gosto de ler, eu lamento, mas ao mesmo tempo eu exorto, aprenda a gostar. O método que Deus estabeleceu para educarmos os nossos filhos não é com alucinações, com filmes, com passeios, é com um livro. E a gente precisa desenvolver isso, usar a palavra de Deus para alimentar nossos filhos. O ensino também, meus irmãos, ele protege gerações futuras, porque o texto fala assim no verso 2, para o teu filho e para o filho do teu filho. Então, se a tua família hoje for sólida, as chances de as próximas gerações também serem sólidas na palavra é muito grande. E num ambiente em que a palavra ela é valorizada, ela é comentada e aplicada, olhe lá se da sua casa não sair pessoas que queiram inclusive fazer a obra de Deus no ministério, um missionário, uma educadora, um pastor, porque é um ambiente rico da palavra, é um ambiente que está sendo alimentado fortemente pela palavra. Eu faço a seguinte aplicação, meus irmãos, sobre esse primeiro ponto de ensinar através do ensino bíblico. Pais, protejam seus filhos das ideologias, refutando-as através do ensino da palavra. Como é que nós podemos refutar biblicamente a ideologia de gênero? Que textos nós podemos usar para refutar o feminismo? Está na ponta da nossa língua essas coisas? Que parte das escrituras nós podemos utilizar para refutar o próprio machismo? Então, nós precisamos refutar essas ideologias através da palavra. Não é apenas dizendo, meu filho, isto é errado. É dizendo, meu filho, é por estas razões que isto é pecado. Porque Deus fez isso, Deus falou isso e a palavra diz isso. Justificar. Todo trabalho científico exige isso. Justificação. Então, esta é a base pela qual você deve evitar estas práticas. Outro detalhe, por meio das Escrituras, mostrem a seus filhos quão demoníacas são essas ideologias e o quanto elas ofendem a glória de Deus. Meus irmãos, não se trata apenas de teóricos e ideias. Existem elementos demoníacos por trás dessas coisas. Eu quero dar uma ilustração bíblica para os irmãos. Lembram de 1 Coríntios 8? Paulo fala assim, meus irmãos, alguns de vocês frequentam templos pagãos e lá se oferecem sacrifícios a ídolos. Aí, olha o que Paulo diz. Algum crente assim, bem avançado nas ideias, pode falar assim, mas ídolo não existe, não tem nadinha, eu estou lá dentro, e uma turma lá oferecendo aquilo para ídolos, eu sei que aquilo não existe mesmo, não tem nada, eu estou lá. Paulo diz assim, realmente, o ídolo, aquela estatuazinha, ela não existe, não há um Deus ali dentro, mas existe algo por trás disso aí. Aí ele fala assim, vocês estarão oferecendo sacrifícios a demônios. Irmão, será mesmo que nós vamos achar que todo este avanço do mal, como nós vimos agora na abertura das Olimpíadas, é apenas o ser humano e a sua criatividade e sagacidade? Então devemos ficar atentos e mostrar para os nossos filhos quão demoníaca são essas ideologias. E como isso ofende a glória de um Deus santo, criador de todas as coisas. Isso deve ser ensinado. Portanto, criemos os nossos filhos através de um sólido ensino das Escrituras. Em segundo lugar, nós devemos criar os nossos filhos através da correção. A nossa sociedade, ela tem estado meio que desenfreada. Nós, como pais, temos às vezes dificuldade para impor limites, para castigar, para disciplinar, até para dizer um não. Eu quero, meus irmãos, dizer o seguinte, a principal razão da correção dos nossos filhos é que eles, assim como nós, são seres caídos. Esta semana, em aconselhamento bíblico, eu já falei isso 2 vezes para pessoas da nossa igreja.
se nós somos seres caídos, mesmo sendo cristãos, nós ainda somos pecadores, falhos, com uma natureza tendenciosa. Esta é a razão da correção, da exortação, da disciplina. A doutrina da queda fundamenta isso aqui. Nós somos caídos, meus irmãos. Nós temos potencial para fazer coisas absurdas. A nossa ira, a nossa inveja, ela pode ir a limites que a gente desconhece. E às vezes eu ouço pessoas falando isso, eu jamais imaginava que eu teria coragem de fazer isso. Eu digo, pois é, você é um ser caído. Eu sou um ser caído. Os nossos filhos também são caídos, eles nasceram no pecado. Por isso precisam tanto da instrução e da correção. Nosso grande referencial de correção e disciplina é o próprio Senhor. Então Lucas falou agora há pouco que Deus é o nosso maior referencial de paternidade. É exatamente isso que a Bíblia diz. Eu queria que alguém lesse Hebreus 12, versos 6 e 7. Por que é que nós devemos corrigir nossos filhos? Porque nós devemos discipliná-los. Alguém leia em voz alta Hebreus 12, versos 6 e 7. Versos 6 e 7. Então vejam só, meus irmãos, o Senhor, Ele corrige porque Ele ama. E Ele açoita a todo aquele que Ele recebe. O modo de Deus tratar a nós é em amor. É em amor. Porque Ele é Pai, Ele disciplina e corrige. O texto de Provérbios 19, 18, ensina a importância da celeridade na correção. Olha como isso aqui é importante. Então você começou a detectar um problema no seu filho, na sua filha. Aí você não trata. Você não trata. Alguém também pode ler essa referência, deixando o ponto aí, ó. Provérbios 19, 18. O texto fala da celeridade na disciplina. Aí você não trata aquele problema, você fica com peninha. Não, eu não quero confrontar, eu não quero falar, eu não quero... E aquele problema ele vai crescer. Ele vai crescer, ele vai se alastrar. Vai chegar um ponto que não adianta mais você falar. Porque o tempo de falar já passou. Meus irmãos, olha só que texto interessante. Provérbios 19, 18. Alguém lê para nós? Olha só, castiga enquanto há o quê? Esperança. Porque o erro, ele tende a afundar o seu filho, o erro tende a cegá-lo paulatinamente, o pecado tende a anestesiá-lo para o arrependimento. Então, o texto ele fala de celeridade, olha, discipline logo. O texto fala também do equilíbrio na correção. Você não deve matar seu filho, espancá-lo violentamente, descontroladamente. Mas o texto diz, seja rápido. Seja rápido. Não deixe ele chegar longe demais, porque vai chegar ao ponto que ele não consegue mais te ouvir. Celeridade. Em Provérbios 13, 24, aprendemos que a disciplina é um modo de amar. E quando o fazemos, estamos expressando verdadeiro cuidado e proteção aos nossos filhos. Quem corrige, assim o faz porque ama. Quem disciplina, mesmo que seja algo difícil, assim o faz porque ama. É o modo como Deus nos trata. Como pais, devemos ser especialmente cuidadosos diante dos erros dos nossos filhos. Meus irmãos, no primeiro sinal que você perceber no seu filho de alinhamento ideológico com essas ideologias, seja rápido. Seja rápido enquanto há tempo. Quando você vê que a fala do seu filho, da sua filha,
começa a ser flexível para com o pecado, quando você perceber que a escola e a faculdade já estão começando a normatizar a cabeça do seu filho, e isso é perceptível, vez por outra eles vão deixar isso aparecer, seja rápido. Assim como o Senhor nos disciplina porque nos ama, nós também devemos corrigir e disciplinar os nossos filhos por amor a eles. Sejamos rápidos, enquanto há esperança. Quantos pais, quantas mães não já perderam seus filhos para as ideologias? Meus irmãos, quantos ainda não irão perder? Então precisamos dessa celeridade. Não façamos vista grossa aos erros dos nossos filhos. Use da sua posição de autoridade para confrontar em amor ações e pensamentos ideológicos, para que cedam lugar às verdades bíblicas. Há um texto espetacular em 2 Coríntios 10, a partir do verso 2. Paulo utiliza o linguajar bélico da guerra, ele fala assim, olha, as armas, aí a gente já lembra, né, da espada, da lança, que era o que usavam na época. As armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais. Aí ele diz assim, ó, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Ok, Paulo, mas como é que é a estratégia para isso? No verso seguinte ele diz assim, olha, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como é que você vence a guerra com os teus filhos? Convencendo-os e corrigindo-os pela palavra, de que o erro está diante deles, mas que a verdade de Deus está ali propondo um caminho correto. É no mundo do ensino e do aprendizado que você vai ganhar essa batalha. Não é na violência, não é no grito. Paulo está dizendo, é pegar o pensamento do teu filho que está errado e torná-lo cativo do conhecimento de Jesus. Então ele está usando a imagem de um rei que vencia a guerra, e aí ele pegava aqueles homens que agora eram escravos, né, e se tornavam seus servos. É pela palavra, é pelo ensino, que você vai pegar as ideias erradas do teu filho, confrontar a palavra com essas ideias e fazer com que os pensamentos dele se submetam a Cristo Jesus. Isto é o aconselhamento bíblico na prática. Em último lugar, meus irmãos, nós devemos criar nossos filhos através da supervisão. A Bíblia utiliza geralmente 3 palavras para falar sobre o pastor. Ela usa a palavra bispo, que em grego é episkopos, que traz a ideia de supervisor. Ela usa a palavra presbítero também para o pastor, que traz a ideia de alguém experiente e maduro para conduzir o rebanho. E ela também usa a palavra pastor, por exemplo, em Efésios 4, falando do lado do acompanhamento, do aconselhamento, da visitação. Mas olha só, a palavra bispos traz a ideia de superintendentes. São aqueles que vão supervisionar. Como um pastor deitado na porta do aprisco à noite, e qualquer barulho que ele escute, ele já se levanta, ele dá aquela olhada. E ele vai dar uma volta ao redor do aprisco, ele vai olhar para as suas ovelhas e está tudo ok. Ele volta lá para a porta e deita de novo, tapando o caminho ali. Supervisão. Cada pai é pastor de seu filho. Cada pai é o primeiro pastor do seu filho, o primeiro mestre. A supervisão dos pais é indispensável para que os filhos aprendam a viver para a glória de Deus. Ser pai implica supervisão. Eu coloquei, meus irmãos, são tantas áreas, eu coloquei só 3 para a gente refletir sobre essa supervisão. Primeiro, o acompanhamento dos filhos na igreja. Sabe o que a gente faz? A gente pensa assim, ó, como meu filho está na igreja, está tudo bem. Não é isso? Não, ele está na igreja, está tudo... Meus irmãos, na igreja, a gente deve se perguntar o seguinte: que doutrinas estão alimentando meus filhos? Eu já cansei de ouvir,
pastor, meu filho está numa igreja lá que só fala de dinheiro, mas ele está numa igreja. Olha só, diariamente a mente daquele filho está sendo bombardeado com mentiras. E o pai está dando graças a Deus porque ele está lá dentro. Lembram da terceirização? Deixa lá. A Bíblia fala sobre supervisão. Mesmo que o teu filho esteja dentro de uma igreja, se pergunte, o que estão dando para o meu filho? Que ensinos estão colocando na cabeça dele? Eu não quero que coisas que não venham de Deus estejam fazendo a cabeça dos meus filhos. Então pergunte-se, que doutrinas eles estão aprendendo? Dá para ficar feliz sabendo que heresias e mais heresias estão sendo despejadas, eles vão deixar de viver uma vida mais ampla espiritualmente porque estão aprendendo o erro? Outro detalhe, meus irmãos, a igreja, ela também às vezes é palco para problemas morais. Com quem os meus filhos estão se relacionando nesta igreja? Igreja não é lugar só de salvo. Os irmãos sabem disso, né? Então, quantas tragédias já aconteceram dentro de igrejas? Escândalos, desvios que acontecem no chão da igreja. Então, não é porque os nossos filhos estão dentro de uma igreja que eles estão seguros. Nós devemos supervisionar. Meu filho, qual a tua compreensão sobre esta doutrina? Meu filho, como estão teus relacionamentos lá dentro, com tais e tais pessoas? E se a gente for pensar sobre namoro? Meus irmãos, a quantidade de namoros impuros que nós temos, já tivemos no passado e ainda vamos ver no futuro, porque os pais pensam, se estão na igreja, está tudo ok. Então, esta é uma pergunta e uma supervisão que nós devemos fazer. Como está o seu relacionamento? Eu estive agora de férias, visitando algumas pessoas, e eu perguntei para vários jovens, como é que está teu relacionamento? Não, está tudo bem. Eu digo, não estou perguntando assim, na grosso modo, estou perguntando se o teu relacionamento hoje é puro diante de Deus. Eu nem preciso falar para os irmãos quais foram as respostas. Meus irmãos, isso é segurança. Saber que quase todos os jovens estão se prostituindo. Não, mas está dentro da igreja. Então, eu como pai, e cada um dos homens que aqui estão, dos pais, e aqueles que irão ser pela graça de Deus, devem supervisionar. O fato deles estarem dentro de uma igreja, nem de longe, deve nos dar segurança. O que você tem aprendido, com quem você tem se relacionado, como está a pureza do seu namoro. Porque nós devemos, meus irmãos, criá-los para a glória de Deus. E mesmo dentro de uma igreja, eles vão precisar do nosso acompanhamento, das nossas perguntas, da nossa atenção. Não perca isso. Um segundo local é a própria escola. Nós conhecemos os valores da escola dos nossos filhos. Eu não estou falando só de uma conversa com o diretor. Eu conversei com o diretor lá da escola dos meninos. Vem cá, como é que é o pensamento, como é que é o posicionamento da escola? Não, é assim, assim. Eu digo, ok, me dê a ficha de vocês aí. Missão, objetivos, valores, grades que vocês já trabalharam, me dê. Ele me mandou. E eu li tudo. Eu não posso entregar meus filhos de mão beijada para os outros. A maioria dos pais tem muito menos contato dos filhos do que o professor. Você passa o dia trabalhando, chega em casa, vai para a igreja e dorme. E o professor? Quantas horas na semana ele tem com o seu filho, com a sua filha, colocando coisas na cabeça deles? Eles deixam de dar aula. Agora mesmo a Maju me procurou para ajudá-la num trabalho de filosofia, porque o professor estava praticamente pregando ateísmo dentro da sala de aula. Meus irmãos, é uma adolescente contra um adulto estudado.
Os irmãos percebem o tamanho da injustiça? Às vezes é uma criança contra um adulto estudado. É muita covardia. É muita covardia. Então a gente tem que conhecer os valores da instituição que os nossos filhos estudam, conversar com professores, comparecer em reuniões e ficar sempre atento àquilo que eles estão recebendo nos seus livros. Acompanhar, porque às vezes as ideologias elas vêm disfarçadas numa questão, numa perguntinha, numa figurinha. Uma vez eu até falei para a Suzy, eu não sei o nome do desenho, mas é um desenho que o homem é todo bananão, é um desenho animado, acho que era a Márcia que estava assistindo, era o Arthur, não lembro. E a mulher era parruda, toda musculosa, e era a mulher que tomava de conta e protegia todo mundo, e o homem era um bananão. Aí eu falei, digo, olha, saca a ideia aí do desenho. Vocês já viram como a Peppa chama o pai dela? Já viram? Ô papai bobinho, ô papai. Então, o pai da Peppa, não sei o nome dele, eu não assim. O pai da Peppa é um bananão, desastrado, atrapalhado, incapaz. A figura masculina, ela sempre vai ser atacada. Não sei quem gosta de Peppa aí, né? É só ter os cuidados. Tem muita coisa legal, mas tem muita coisa errada. Então, não deixem de supervisionar seus filhos, o que eles estão aprendendo doutrinariamente e como eles estão se relacionando. Algo interessante, meus irmãos. Pais, fiquem atentos às perguntas dos seus filhos. As perguntas que eles fazem são mapas. São mapas. Pode ser uma perguntinha desinteressada, uma pergunta rápida, pode ser uma... Fique atento nas perguntas que eles estão fazendo. Se ele chegar ao ponto de perguntar, é porque a coisa está pegando. Então, fiquemos atentos a esses detalhes para supervisioná-los em todas as áreas da vida deles. As ideologias terão poucas chances sobre filhos que são supervisionados de perto pelos seus pais. Eu quero aqui dar um exemplo positivo, eu achei interessante, o pastor Alexandre. Ele pega os filhos dele, eu não sei se ele está fazendo isso, né? E ele levou os filhos dele a algumas instituições aqui na cidade, como por exemplo, no batalhão da polícia, coisas desse tipo, para mostrar para os filhos deles aquele tipo de respeito, de hierarquia, de seriedade que há na sociedade. Então o que é isso? Isso é um pai preocupado em não perder o seu filho. Para este mundo que quer transformar nossos filhos em pessoas sem pensamento próprio, sem pensamento crítico, sem valores morais, sem apreço pela vida espiritual. Então devemos supervisionar. Então, meus irmãos, os 3 pontos aqui, recapitulando, criemos através do ensino sólido da palavra, criemos através da correção e criemos também através da supervisão. Quero citar uma frase de Nicodemos. Ele diz assim, Augusto Nicodemos Lopes, a ideologia de gênero deseja a subversão e reversão dos papéis tradicionais e a abolição de todas as distinções entre homem e mulher, até mesmo a sua identidade biológica. Então, destruindo a família, as famílias de um país, você dominou o país. Não terceirize a criação dos seus filhos. Não deixe que as ideologias controlem suas ações, mas esteja decidido a lutar diariamente pela segurança deles. Diariamente. Recebemos nossos filhos de Deus e devemos criá-los para a glória de Deus. Ele nos deu. Ele nos presenteou e nós devemos criar esses filhos para a glória dele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E que acenda em nosso coração um sinal vermelho quanto a essas ideologias e este mundo que persegue diariamente as nossas famílias. Vamos orar. Soberano Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã tão especial, por este momento, ó Deus,
tão prazeroso em que estamos reunidos com a igreja do Senhor. Obrigado, ó Pai, pela incrível bênção da paternidade. O privilégio que nós temos, Senhor, de ver em nossos filhos muito de nós, de nos alegrarmos, ó Deus, com aquilo que é nosso, por natureza. De termos, ó Deus, pessoas que preservarão nossas lembranças, nossos nomes. E o que nós mais queremos, Senhor, para eles é a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, abençoe cada pai que aqui está, para que abrace com toda firmeza esta linda missão, mas também desafiadora missão da paternidade. Os grandes supervisores, seja em casa, na igreja, na escola. Abençoe-nos, ó Pai, que sejamos homens antenados, homens de fibra, preparados para refutar todo o falso ensino em proteção e em cuidado dos nossos filhos. Abençoe-nos, ó Deus, nos dê essa força, nos dê esta convicção e perseverança, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os pais. Eu passo aqui a palavra para a Adriana. Eu gostaria de convidar as crianças, né, que prepararam a homenagem para o papai, para se posicionarem. Quanto menos nós agitarmos, né, menos calor sentiremos aqui, né? Mas vamos prestar atenção, porque foi feito para vocês, papais. Se vocês quiserem se sentar um pouco mais à frente para ver a apresentação, tirar as fotos, tá? A gente vai dar lugar para os pais, né, que quiserem sentar mais à frente, tá certo? Então, as crianças, e eu gostaria do silêncio, porque eles vão cantar, tá bom?